Salve, salve nação! Vamos chegar agora com as últimas notícias do Flamengo que enfrenta o Peñarol amanhã, em uma de suas partidas mais importantes da temporada, principalmente porque precisa reverter uma situação bastante complicada. Primeiro jogo perdeu em casa, diante do seu torcedor por 1-0, e agora fora dos seus domínios, o clube carioca precisa, acima de tudo, reverter essa situação muito complicada. Precisa fazer no mínimo um gol para levar a decisão para os pênaltis. Se vencer com mais de um gol de diferença, o Flamengo se classifica, mas sabemos que é muito complicado enfrentar o Peñarol diante do seu torcedor, ainda mais essa equipe que está sendo bastante treinada pelo treinador Aguirre, né, que conhece a equipe do Flamengo e com certeza vai fazer jogo duro nessa partida. Tite define time titular, volta de Michael e provocação do Peñarol. Então vamos acompanhar tudo sobre o nosso Mengão agora. A preparação para o jogo decisivo contra o Peñarol no Uruguai pela Libertadores continua intensa. Já em Montevidéu, o elenco faz o último treino antes da partida decisiva. Assim, o programa Live Redação do Coluna do Fla, que começa às 11 horas desta quinta, abordará tudo que engloba o embate que vale vaga nas semi do torneio continental. Mônica Alves apresenta o programa Coluna do Fla e iniciará falando da preparação do Flamengo para a partida contra o Peñarol. Para o jogo, Tite comanda o último treino nesta quarta-feira, no CT Luiz Soares. Além disso, a atividade em solo uruguaio servirá para o treinador definir a equipe titular para o jogo desta quinta. Além da ampla cobertura sobre o duelo com o Peñarol, o Live Redação irá falar sobre a polêmica envolvendo o treinador português Luiz Castro e o retorno de Michael em breve aos gramados. Por fim, Mônica Alves abordará o interesse do Internacional na partida entre Flamengo e Peñarol. É claro que o Flamengo está muito envolvido aí diante do Peñarol e vai priorizar a competição sul-americana, né? Já que se trata do principal torneio aí que as equipes participam durante a temporada. E o Flamengo que enfrenta o Peñarol pela 9ª vez no Uruguai, jogo da Libertadores vale desempate em retrospecto, né? Além de valer vaga nas semi da Libertadores, o jogo contra o Flamengo, o jogo entre Flamengo e Peñarol nesta quinta, pode representar o desempate no retrospecto do confronto. Ao todo, brasileiros e uruguaios já mediram forças em 8 ocasiões no Uruguai. No geral dos confrontos entre Flamengo e Peñarol no Uruguai, foram 3 vitórias para cada lado. Além disso, o duelo terminou empatado em outras 2 oportunidades. Nos gols marcados, pequena vantagem rubro-negra, 13-11. Apesar de somar 3 vitórias no Uruguai, o Flamengo ainda não venceu o Peñarol em Libertadores. Ao todo, as equipes mediram forças pelo torneio continental em 5 oportunidades. 4 vitórias uruguaias e o empate nos gols marcados foram 4 a favor da equipe ariguena e nenhum a favor do Mengão. Flamengo e Peñarol medem forças na próxima quinta-feira no estádio Campeão de Siglo, em Montevidéu, a partir das 19 horas, horário de Brasília, pela volta das quartas de final na Libertadores. Para manter vivo o sonho da glória eterna, o rubro-negro precisará vencer por pelo menos 2 gols de diferença, já que perdeu de ida por 1-0. Qualquer empate no placar agregado leva a definição para a vaga nos pênaltis. Ou seja, o Flamengo precisa vencer o duelo, no mínimo por 1 gol de diferença, né? Dessa forma, a decisão vai para os pênaltis, né? O Flamengo está jogando fora de casa, então se conseguisse levar pelo menos para os pênaltis, com certeza seria um resultado bom. Mas, dependendo do que acontecer na partida, se o Flamengo estiver bem, dá sim para conquistar a vitória por mais de 1 gol de diferença. É claro que diante desse resultado no Maracanã, o Flamengo se complicou. O Peñarol vem de uma boa campanha na Libertadores da América, não é à toa que está decidido em casa, então o Flamengo agora precisa correr contra o tempo, né, e contra tudo aquilo de ruim que foi feito na Libertadores. Nosso Mengão terminou em segundo em um grupo considerado fácil e por isso terá que decidir fora de casa essa decisão.
Como manda a tradição, o Coluna do Fla transmite o jogo ao vivo no YouTube. A narração é de Rafa Penido, acompanhado dos comentários de Túlio Rodrigues. Então o Flamengo aí vai para cima, né, do Peñarol, não tem mais nada a perder. Se o Flamengo perder, mas essa partida não vai mudar em nada. Então, o que nós não podemos é ficar de braços cruzados e repetir a atuação horrível que o Flamengo teve na primeira partida. É claro que diante dos desfalques, o Flamengo se prejudica. Everton Cebolinha fora, Matias Vinha fora, né? Gabigol está voltando. Bruno Henrique, apesar de já estar apto para jogar, é um jogador que recentemente voltou de lesão. E com certeza esses atletas demoram um pouco para pegar o ritmo das partidas, ainda mais se tratando de Libertadores. Então o Flamengo se prejudicou bastante justamente porque a diretoria não lançou uma meta, né, uma estratégia aí para disputar as competições. O Flamengo quis colocar os principais jogadores em todos os campeonatos e nós sabemos que isso é impossível. O Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores, você tem que traçar metas. Em 2 campeonatos você pode sim jogar com o time titular, mas em outro tem que poupar. O Flamengo se viu nessa obrigação de poupar. Infelizmente foi no Campeonato Brasileiro, porque é o torneio que o Flamengo se vê mais distante aí. E deveria ser prioridade. Campeonato Brasileiro e Libertadores é prioridade e Copa do Brasil sim, é um campeonato secundário. Apesar de pagar bem, mas o Flamengo não está precisando de dinheiro, e sim de voltar a conquistar o Campeonato Brasileiro. Com relação à equipe titular do Flamengo, o Gabigol vai ficar à disposição. Ninguém sabe se ele vai começar entre os 11 titulares ou fica no banco de reservas. O que nós sabemos é que ele treinou normalmente, né? Gabigol está disponível e pode ser sim um jogador que o Flamengo aproveite no segundo tempo. É um cara que já conquistou muitos títulos pelo Flamengo, foi decisivo, inclusive em finais. Então é sim um jogador que deve entrar no segundo tempo, independente do que aconteça na partida. Esperamos que essa briga que sempre há entre ele e Tite não leve para essa partida e que o treinador consiga entender que nesse momento o mais importante é que o Flamengo vença e avance na competição. Então, essas foram as últimas informações do Flamengo, né? Se tiver mais alguma novidade, nós traremos aqui com exclusividade. E já pedimos a vocês que, se é novo no canal, se inscreva, ative as notificações e curtam os vídeos para ajudar em nosso crescimento. Aproveita e deixe aí o seu palpite do jogo nos comentários. Será que o Mengão vence? Qual o placar? Ou então será que vai para os pênaltis? Então é isso aí, nação. Pedimos a vocês que nos ajudem divulgando, compartilhando os nossos vídeos para ajudar ainda mais em nosso crescimento. Vamos ficar confiantes, vamos ficar na torcida de que o Flamengo vai avançar na Libertadores.